Hoje a gente vai mergulhar no relatório de 2025 do Home Prep. É um serviço de saúde digital lá de Florianópolis. E a ideia aqui é simples: entender os pontos principais sem enrolação. Para a gente entender bem como esse serviço funciona na prática, vamos olhar para três coisas. Primeiro, quem é que está usando o Home Prep? Depois, como está a performance do serviço, sabe? A galera está gostando? E por último, quais são os perrengues, os desafios que apareceram? Com isso, a gente vai ter um raio-x completo do que está dando certo e onde precisa melhorar. Beleza? Mas antes de mais nada, o que é exatamente o Home Prep? Bom, ele é um modelo que mistura o digital e o presencial. Funciona assim: o acompanhamento clínico para a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, é todo online, por teleatendimento. Já os exames e a retirada dos remédios aí continuam sendo feitos pessoalmente lá na rede do SUS. Então vamos começar pelo começo, né? A primeira pergunta que o relatório responde é, afinal, quem é que usa esse serviço digital? Bora ver o retrato dessa galera. Olha só o tamanho disso. Em 2025, o Home Prep atendeu mais de 3.000 pessoas. Para ser exato, 3.171 usuários únicos. É um número que já mostra que o programa se tornou um canal bem importante para a prevenção lá na cidade. E a idade dessa galera? A grande maioria é de jovens adultos. Pensa só, 71%, ou seja, quase 3 em cada 4 usuários, tem entre 25 e 39 anos. Isso já dá uma pista bem clara de qual público o modelo digital está conseguindo atrair mais. E aqui tem um dado bem importante. Mais de 1/3 das solicitações, 36,4%, vieram de pessoas com pelo menos um marcador de maior vulnerabilidade ao HIV ou outras ISTs. O que isso quer dizer? Que o serviço não está só atingindo o público geral, mas também está chegando em quem mais precisa, nas populações que são consideradas prioritárias. Ok, já sabemos quem usa, mas e aí? O serviço é bom? A galera está satisfeita? Agora a gente entra na parte de desempenho para medir justamente a aceitação e a satisfação de quem está na ponta. E a resposta para essa pergunta é impressionante. A taxa de aceite do teleatendimento é de 99,41%. É praticamente todo mundo que podia escolher o modelo digital e escolheu. Ou seja, o formato foi super bem recebido. E não é só aceitação, é satisfação mesmo. O NPS, que é aquela nota que mede o quantas pessoas recomendariam um serviço, ficou em mais de 83. Isso é considerado zona de excelência. Traduzindo, a experiência do usuário foi muito positiva. Outro indicador legal é o tempo de renovação. Em média, as pessoas demoraram 119 dias para pedir mais remédio. Por que isso é importante? Porque o ciclo da PrEP é de 120 dias. Ou seja, o pessoal está voltando na hora certa, o que é um sinal forte de que a adesão ao tratamento está funcionando bem. Mas nem tudo são flores, né? Com o crescimento e o sucesso, começam a aparecer os desafios de operação. O relatório também aponta alguns pontos que precisam de atenção. Vamos ver quais são. Dá uma olhada nesse mapa de calor. Ele mostra claramente que a demanda não é igualzinha todo dia. As manhãs de segunda-feira são o horário de pico, a zona quente. É quando chega o maior volume de pedidos da semana inteira, o que, claro, gera uma baita pressão na equipe logo no começo da semana. E essa concentração não acontece só no online. Na parte presencial, a história se repete. Quase 74% da galera escolhe a mesma unidade, a policlínica do centro, para fazer exames e pegar os remédios. Imagina a fila, isso acaba criando um verdadeiro gargalo por lá. E tem mais um ponto de atenção aqui, que é bem sério: o risco de interrupção do tratamento. A maioria das pessoas se planeja direitinho, mas olha só, quase 13% pedem a renovação quando o estoque de remédio já está no fim, ou pior, já acabou. Isso é um risco real de a pessoa ficar sem o medicamento e comprometer a prevenção. Bom, depois de ver tudo isso, vamos fazer um balanço final. O que a gente pode tirar de lição do Home Prep em 2025? Quais foram os grandes acertos e os grandes desafios? Resumindo a ópera, de um lado, a gente tem sucessos claros, a aceitação e a satisfação lá em cima, uma boa adesão ao tratamento e, muito importante, o serviço chegando em quem mais precisa. Do outro lado, os desafios que o próprio sucesso trouxe, a pressão na equipe nos dias de pico, a demanda toda concentrada em um lugar só e o risco de uma parte dos usuários interromper o tratamento. E para a gente não ficar só nos números, o relatório traz a voz de quem usa o serviço. Tem um comentário que resume bem o sentimento de muitos, que diz o seguinte: agradecer a atenção e a gentileza de todos os profissionais envolvidos no atendimento. Viva o SUS! Isso dá uma dimensão humana para todo esse trabalho. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Será que esse modelo do Home Prep, que mistura o digital com o presencial,
É um caminho para o futuro da saúde pública aqui no Brasil? A experiência de Florianópolis, com todos os seus acertos e desafios, com certeza joga uma luz bem interessante nessa discussão.